Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Uma alegria poder participar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Muito frio aí em Porto Alegre, né, em todo o Rio Grande do Sul, e fico à inteira disposição para falar dos assuntos quentes, né, que esquentam a política nacional aqui no país. O senhor está em Brasília ou João Pessoa? Eu estou em João Pessoa, mais quente aqui no calor do Nordeste, na minha terra, aproveitando o recesso para ficar um pouco ao lado da família, mas acompanhando de perto todos os desdobramentos da política nacional, especialmente no Congresso e na Câmara dos Deputados. Antes da gente falar da crise, o DEM historicamente se posiciona contra aumento de impostos. O governo Temer anuncia hoje um aumento de impostos. Como será o comportamento da bancada na Câmara? O tema de aumento de impostos, ele é sempre recebido com muito desconforto na bancada do Democratas. O presidente Rodrigo Maia chegou a se reunir com o ministro Henrique Meirelles, chegou a também se reunir com outros economistas buscando alguma solução que não fosse o aumento de impostos para o país cumprir a meta fiscal, que já é um déficit extraordinário de 139 bilhões de reais. E isso realmente nos deixa numa situação em que, pelo fato do Congresso Nacional não ter conseguido avançar nas reformas, o aumento de imposto para cumprir a meta, ele precisa vir acompanhado também de uma medida de redução de custos. O governo tem de dar sinais de que estará cortando na carne para justificar a legitimidade dessa medida, que vai ser concentrada em situações que conseguem ser pulverizadas e não ter um impacto tão grande nos preços, como, por exemplo, na questão da CID, que nos combustíveis, que ela é paga de forma pulverizada e apenas por quem faz uso desse recurso. Então, é uma medida extraordinária para um momento em que o país não consegue cumprir uma meta, que é um déficit de quase 140 bilhões de reais, agora terá de vir acompanhada de medida de corte nos custos, corte na carne do governo, para que se justifique para essa sociedade. Deputado, o senhor acredita mesmo em cortes, né? No momento que o governo está abrindo os cofres, no momento que o governo está promovendo um toma lá da cá do tamanho que está promovendo para se manter no poder, para evitar, inclusive, aí, qualquer problema na votação do plenário da Câmara sobre abertura ou não de processo contra o presidente Temer? No que for investimento, o investimento ele é bem-vindo. O investimento ele não causa problema. O investimento ele gera emprego, ele gera renda. Se é um recurso que está chegando para o Estado, para o município, para investimento, ele é bem-vindo. Quando a gente fala em corte de custos, nós estamos falando na máquina administrativa. A máquina administrativa cheia, lotada, não se fez a redução que se esperava e o resultado está nas contas públicas. Então, para se ter legitimidade nessa discussão com a sociedade, cortar investimento não adianta tanto, porque nós sabemos o impacto negativo que causa. O impacto positivo do corte, ele deverá ser feito no corte do custeio da máquina administrativa. Bom, em uma entrevista para o Correio Brasiliense, o senhor deixou bem claro, né, acreditar que mesmo com provas frágeis, defesa de Temer terá que se esforçar para obter os votos na Câmara. Se não convencer, a denúncia será aceita. Na bancada do DEM, o senhor teme por votos a favor da abertura de denúncia contra Michel Temer? Eu acredito que um dos grandes fatores que aconteceram na CCJ foi que a bancada do Democratas não participou do troca-troca de seus membros, respeitando a convicção pessoal de cada um. Nós não fechamos questão e tivemos já na CCJ um voto contrário ao parecer vencedor, né, e a favor da abertura da denúncia, que foi o deputado Marcos Rogério. Dos 4 votos que os democratas tiveram na CCJ, 3 foram a favor do parecer vencedor e 1 voto contrário. Nós respeitamos, não o retiramos da comissão e deixamos que cada parlamentar, de acordo com a sua convicção, pudesse posicionar. Será
a mesma estratégia adotada em plenário, não haverá fechamento de questão e será da liberdade individual e da convicção pessoal de cada parlamentar que sairá o seu posicionamento a respeito da aceitação ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer. O DEM vai liberar a bancada na votação da denúncia contra o presidente? Não vai haver orientação de bancada? Haverá orientação de bancada, mas não haverá fechamento de questão. São duas situações bem distintas, como aconteceu na CCJ. Não haverá punição a qualquer parlamentar que entenda votar diferente daquilo que será o posicionamento da maioria. Uhum. A defesa, né, já que o senhor cita aí que a defesa vai ter que se esforçar, até aqui o esforço da defesa na avaliação do líder do DEM tem sido bem feito, porque tem muita gente criticando e dizendo que, olha, as provas, as evidências são muito fortes contra o presidente Michel Temer e deveriam pelo menos abrir o processo. Olha, o que nós vemos, particularmente na denúncia, é que nós temos uma denúncia com fatos gravíssimos, mas com provas, infelizmente, inconsistentes e frágeis, que não sustentam a tese da denúncia. Não há, por exemplo, nenhuma vinculação àquela questão da mala. O recurso, se você lembra, ele foi chipado, foi rastreado com GPS, e demonstrou que foi uma ação isolada do assessor. Então, esses elementos que ligam ao presidente Michel Temer para justificar a abertura de um processo de investigação nesse momento que o Brasil vive, ele é extremamente complicado. É importante, inclusive, até dizer que caso a Câmara rejeite a abertura do processo nesse momento, que tem todo um elemento político de crise institucional que o Brasil vive, após o término do mandato, as investigações poderão continuar. Então, cabe à Câmara levar em conta também neste momento se os elementos são fortes o bastante para justificar que se governe o país com uma espada na cabeça sob a instituição Presidência da República. E até o momento, essas circunstâncias não chegaram, como você perguntou, no meu entender, sim, ao elemento de prova consistente o bastante para fazer a abertura da denúncia. Estamos conversando com o Efraim Filho, líder do DEM na Câmara dos Deputados. Deputado, Rodrigo Janot optou por fatiar as denúncias. Essa primeira denúncia, bem ou mal, né, com provas, como diz a oposição, ou sem provas mais contundentes, como dizem vocês da base, alguns da base, né, ela é a primeira. No fatiamento vem aí a segunda, vem a terceira, a gente não sabe quantos processos serão abertos, até porque haverá substituição na Procuradoria-Geral da República em setembro. Mas esse desgaste, dá para levar um governo, como dizem os americanos, pato manco até 31 de dezembro do ano que vem? Não é o cenário ideal, mas a crise institucional, política, econômica e moral sobre a qual o Brasil vive hoje dá ao Congresso Nacional essa responsabilidade constitucional de exercer esse papel, de tocar a agenda do país. E a agenda do país hoje, ela tem duas agendas importantíssimas: a agenda econômica e, infelizmente, uma agenda judicial de investigações, a agenda da Lava Jato. São duas agendas que podem andar em paralelo e precisam de maturidade da sociedade e do Congresso para isso. Nós não podemos ter uma agenda paralisando a outra. Elas podem andar em paralelo e é por isso que esperamos que após a votação da primeira denúncia, que logicamente tem um protagonismo da mídia e da agenda do Congresso, a gente possa retomar, mesmo que venham fatiadas outras denúncias, a agenda econômica do Brasil. Precisamos reencontrar o rumo do desenvolvimento, voltar a crescer e, especialmente, resgatar os empregos perdidos. Não dá para amanhã voltar a falar da segunda denúncia ou da terceira, caso a primeira seja ultrapassada. E se a primeira for acolhida, é pensar o Brasil, olhar para adiante e caberá ao Congresso Nacional essa tarefa.
A reforma da Previdência parou. A reforma trabalhista já estava pronta, já tinha passado na Câmara, né, e faltavam votações no Senado e havia uma garantia, uma tranquilidade, tanto é que o governo aprovou, patrolou no Senado com o apoio do empresariado. Na verdade, também o empresariado fez um lobby muito forte, né? A reforma da Previdência, mesmo que o governo já admita mudar vários pontos, né, alguns pontos bem polêmicos da reforma da Previdência, ela tem condições de tramitar ainda na Câmara, deputado? Não será fácil. Há uma resistência na sociedade muito forte. O momento, inclusive, ele coloca esse timing com praticamente um ano para a eleição e um forte impacto eleitoral. Ele aumenta as resistências na Câmara dos Deputados e principalmente no Senado Federal. Então, eu acredito que o momento, agora em agosto, inclusive, é de se pensar se avançamos para um texto em que tem que ceder muito para que ele tenha condições de ser aprovado, ou se é melhor aguardar para que 2019 você tenha legitimidade com um governo que tenha levantado essa bandeira nas eleições para fazer isso pactuado com a sociedade. A gente sabe que é necessário, sabemos que é imprescindível, mas as condições de aprovação hoje, elas estão submetidas a como o Brasil fará a travessia dessa crise instalada. E dependendo do timing, do momento em que o Brasil demorar para atravessar essa crise, dificilmente nós teremos condições de protagonizar a reforma da Previdência, até mesmo porque temos a reforma política, que é um outro assunto que é inadiável, e esse tem tempo para ocorrer. Tem data limite, que é a data de um ano antes das eleições, que já é outubro. Agora, não dá para ir para a eleição com o mesmo modelo político atual, um modelo exaurido, esgotado, que só providenciou escândalos e que, se não for mudado, só irão mudar as caras, mas os escândalos voltarão a ser os mesmos, porque não adianta fazer remendo em tecido podre, ele irá rasgar novamente. O que tem que ser mudado? Repensar essa são duas questões essenciais. Sistema eleitoral, que envolve, por exemplo, no meu caso, eu defendo o voto majoritário, né? Uma coisa simples que o eleitor até hoje não entende o nosso sistema e ele precisa entender. Ganham aqueles mais votados. Ponto. Não é autoexplicativo. Distritão simples. Por que um deputado com a votação pequena, muitas vezes num jogo de legenda, tira a vaga de alguém que foi mais votado e, portanto, representaria com mais legitimidade a população no parlamento? Então, o senhor é o seguinte: no caso do Rio Grande do Sul, 31 deputados, não importa a legenda, os 31 primeiros passam, são os deputados federais do Rio Grande do Sul. Não seria melhor fazer por distrito, onde os deputados, né, teriam que voltar ao distrito? Seria uma eleição majoritária também para o parlamento, mas teriam que voltar ao distrito e dar explicações a nós, eleitores? O distrito é uma opção. Para 2018, Felipe, ele tem um complicador que é exatamente você delimitar esses distritos até outubro agora. Então, é uma tarefa que não é fácil, com os limites, e ela precisa de uma certa concertação. Se você pensar em 31 federais, você até compreende, mas aí estaduais, quantos estão aí no Rio Grande do Sul? Você tem o número? 31. Estaduais 55. Pronto, então você pensar em 55 distritos para o deputado estadual, 31 distritos para o deputado federal, isso gera um certo tempo, por isso que existe inclusive a perspectiva do distrital misto para 2022. Para 2018, o sistema mais simples seriam aqueles mais votados. E particularmente para deputado federal, você fazer a votação por distritos, ela gera uma inconsistência, porque essa questão da vinculação com o eleitor, os deputados estaduais já resolvem. Agora você teria o problema de muitas vezes criar o vereador federal. É aquele que iria para o Parlamento Nacional
não para discutir os temas macro, impostos, reformas, mas ele se preocuparia com a situação exclusiva do seu distrito, o conjunto habitacional, Sim. os buracos nas ruas, as pontes, ou seja, você reduzir a atuação do deputado federal para que não seja representação do Estado, ele gera um certo impacto em Brasília na atuação macro dele. Para a situação que os municípios precisam resolver, eles já têm o vereador nos municípios e o deputado estadual na Assembleia. Então, esse é um mix que eu acho que não é ruim para a representação do Estado na política nacional, ter uma votação num distrito único, que seria o Estado. Bom, a semana iniciou quente em Brasília com uma disputa por dissidentes do PSB entre PMDB e DEM. Vocês do DEM aguardam ainda a chegada desses integrantes do PSB? Como é que está essa situação hoje, quinta-feira, deputado? Um diálogo muito maduro com os dissidentes do PSB para que possam vir aos democratas, já era público, já era notório, é fruto, inclusive, da coerência com que o democrata se posicionou. Nós fomos o único partido do Brasil a dar 100% dos votos a favor da reforma trabalhista. E isso fez com que esses parlamentares que estão sendo perseguidos exatamente pelo voto que deram a favor da reforma trabalhista, que encontrassem no Democratas um porto seguro, uma alternativa viável para 2018, com transparência e com coerência na condução do nosso partido. A transparência, inclusive, na situação da CCJ, que nós tratamos agora há pouco, e a coerência no fato de ter sido um único partido a dar 100% dos votos, inclusive o próprio PMDB, que é o partido do presidente do Brasil, não apoiou integralmente a proposta de reforma trabalhista colocada por ele. Então, esse diálogo maduro, ele Sim. estava pronto para acontecer, para a chegada do PSB, e teve essa intervenção indevida do PMDB e também do próprio presidente Michel Temer, que todos vocês acompanharam, uma notícia que foi recebida com desconforto no Democratas, gerou um grande ruído, e não é a conduta que se espera de um aliado. Muito pelo contrário, o momento que o Brasil vive hoje, um momento delicado, ele pede que se construa mais pontes do que muros. E um gesto que praticamente beirou a deslealdade não é aquilo que o Democratas espera como reciprocidade à conduta que vem tendo no parlamento de apoiar as reformas e também se posicionar a favor da continuidade do governo. Agora, acredito Sim. que a crise foi debelada, os ânimos arrefeceram, o próprio PMDB recuou em forma de reconhecimento que ele chegou atrasado na conversa e ficou uma intervenção indevida na estratégia política dos democratas. O presidente do partido, Romero Jucá, o senador, nas suas mídias sociais, fez esse reconhecimento, e acredito que atravessamos e debelamos esse princípio de crise que se instalou com esse movimento de terça-feira. Deputado, se fala de 6 a 15 nessa dissidência. Vocês aguardam quantos deputados do PSB e, efetivamente, quando, né, vocês imaginam que eles possam trocar de partido? Olha, o nosso Democratas, ele iniciou a sessão legislativa, ou seja, o mandato em 2015, com 21 deputados eleitos. Sim. Na janela partidária de 2016, fruto das eleições municipais, o Democratas passou a 29 deputados. E agora nós chegamos a 30, por exemplo, com a filiação do deputado Alan Rick, do PRB do Acre, que já se desfiliou do seu partido e já filia-se ao Democratas por uma questão de coerência. Sim. Para entenderem, lá no PRB do Acre, eles são base do governo PT, o governo Tião Viana. E o deputado Alan Rick, se sentindo totalmente insatisfeito e peixe fora d'água, solicitou, e o partido acatou a incompatibilidade ideológica no Estado e liberou ele, e por escolha própria ele escolheu Democratas para se filiar. A gente espera que esse mesmo movimento aconteça com o PSD,
e aí cerca de 10 deputados do PSB possam vir ao Democratas, além de alguns outros de outros partidos que também vejam no Democratas esse viés de alta de um partido que protagonizou-se pela coerência. Sim. Aí no Rio Grande do Sul nós temos o deputado Onyx Lorenzoni. Onyx foi meu primeiro líder quando eu cheguei na Câmara dos Deputados em 2007. Tenho uma grande admiração pelo trabalho desenvolvido pelo deputado Onyx, que nós sempre tivemos essa coerência de ter lado, de não ficar em cima do muro, de nos posicionarmos, mesmo nos momentos mais difíceis, como quando fomos oposição. Então, nós vamos colher esses frutos. Esses deputados virão do PSB, de outras legendas, como o deputado Alan Rick, do PRB, e ultrapassaremos a casa dos 40 deputados para nos tornarmos uma opção viável para 2018. Deputado, mas aí vocês falam tudo isso e estão recebendo gente da coerência, né, de uma linha programática do DEM, que é um partido liberal, e estão recebendo gente do PSB, Partido Socialista Brasileiro. É vocês que estão mudando, são eles que estão mudando, estão saindo da esquerda para a direita dessa forma, deputado? São eles que estão mudando e nós lhe demos, Felipe, o argumento de que eles estão saindo do PSB porque eles estão sendo perseguidos pelo partido por terem votado a favor das reformas. Mas eles vão assumir a agenda liberal do DEM. A agenda do Democratas, a nossa agenda econômica. E eles já assumiram, não é promessa para o futuro, mas já tem o testemunho do passado. Eles votaram a favor das reformas, o Partido Socialista os colocou no canto da parede, os ameaçou de expulsão, e eles disseram, então, é melhor sair e procurar um porto seguro que se coadune com as ideias que defendemos. E encontraram no Democratas essa alternativa. A mudança, ela tem esse viés importante que casa com aquela discussão que nós fizemos agora há pouco da reforma política. Acabar com esse número de partidos, esse multiplicador que não deixa que o eleitor se identifique por ideias, mas vote apenas em pessoas, é uma das grandes mazelas, um dos grandes cânceres do nosso sistema eleitoral. 33 partidos, jamais o eleitor conseguirá se identificar. Se é confuso para mim e para você, que vivemos o cotidiano da política, imagine para o eleitor que de 4 em 4 anos é que vai à urna escolher os seus representantes no parlamento. Então, é urgente na reforma política fazer essa consolidação de partidos, diminuir esse espectro de opções para que o eleitor ele possa gerar identidade com esses partidos. E a partir do momento de que essa identidade seja gerada, ele passará a votar em ideias, em posicionamento, seja de centro-direita, hoje como o Democrata se posiciona, seja a esquerda, seja a direita extrema, hoje representada pelo Bolsonaro. Enfim, você terá uma centro-esquerda aí pelo PSB, ou seja, se você diminui para 3 ou 4 campos ideológicos com 2 partidos cada um, você tem um certo pluralismo, opções para o eleitor, mas não essa loucura desenfreada de partido atrás de partido que só prejudica o nosso sistema. São legendas de aluguel que viram praticamente uma pasta debaixo de braço de um presidente para negociar tempo de televisão e fundo partidário no momento das coligações. Só prejudica, e acho que o Democratas, querendo fortalecer a sua bancada, crescer e promover esse tipo de adesão, ele sai na vanguarda para ser um partido viável para o pós-reforma política. Deputado Efraim Filho, líder do DEM na Câmara dos Deputados, obrigado ao senhor pelas suas análises, informações, considerações. A Guaíba de Porto Alegre, um excelente dia de trabalho aí, ou de descanso nesse caso, aí em João Pessoa. Bom dia. Um bom dia, eu que agradeço essa oportunidade. A Rádio Guaíba sempre forma opinião, seja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas para nós que estamos lá no Parlamento também sempre ligados nas notícias que vêm daí. Estaremos no retorno dos trabalhos do Congresso Nacional, conduzindo essa bancada, como eu disse, que para mim é uma grande honra, um jovem com 38 anos assumir esse desafio numa bancada que tem tantos nomes consolidados, como o deputado Zé Carlos Aleluia, o ex-ministro Carlos Melles, o deputado Onyx Lorenzoni, o próprio presidente da Casa,
Rodrigo Maia é uma demonstração da sintonia que o Democratas tem com o momento atual que vive a sociedade, que requer a oxigenação das ideias e da imagem dos partidos, e acredito que temos conseguido nos posicionar na defesa daquilo que o Democratas acredita, gerando identidade com bandeiras, com ideias, e que, como dissemos, colhemos o fruto agora de ser o partido que mais cresce nesse momento de crise do Brasil, porque é nos momentos de crise que se descobre as posturas mais corretas. Então, agradeço a oportunidade, um bom dia a todos e foi um prazer participar.